O discípulo que debatia com filósofos a cidade dos deuses Atenas. A cidade que respirava filosofia. Ali, onde os deuses de mármore se erguiam em cada esquina, a mente humana se considerava soberana. Epicureus buscavam o prazer como bem supremo. Estoicos defendiam a razão como guia absoluto. Os altares, as discussões, os ecos de Sócrates e Platão ainda pairavam sobre o ar. Mas, no meio desse reduto de sabedoria, um homem se ergueu. Não trazia toga de filósofo, nem títulos das escolas. Não vinha armado com retórica refinada, mas com algo que nenhum deles possuía: a verdade revelada pelo Deus vivo. Esse é o relato do discípulo que enfrentou 33 filósofos ateus e mostrou que a sabedoria de Deus é maior que toda a lógica humana. Inspirado em Atos 17, mas ampliado pela memória das tradições, este documentário narra não apenas um encontro, mas um choque entre mundos, entre a razão humana e a revelação divina. Capítulo 1. Menos o encontro dos mundos. O discípulo caminhava pelas ruas de Atenas. Seu coração ardia, não por fascínio diante da arte, mas por indignação ao ver a cidade repleta de ídolos. Cada templo era um lembrete da cegueira espiritual. Não demorou para que filósofos o cercassem. Primeiro, vieram os epicureus, homens que riam da ideia de juízo, crendo que a vida era apenas matéria. Depois, os estoicos, que acreditavam em um destino guiado pela razão universal. Estrangeiro, disseram eles, qual é essa nova doutrina que pregas? Era o convite que selaria o confronto. O discípulo foi levado ao Areópago, o Conselho Supremo, onde se reuniam os maiores pensadores. Ali 33 filósofos se sentaram diante dele, com olhares de desprezo e curiosidade. Um homem sozinho contra 33, mas no silêncio do seu coração, ele não estava só. Capítulo 2 Menos a filosofia contra a fé c. 500 palavras. Os epicureus atacaram primeiro. Se existe um Deus, onde está sua prova? Se ele é justo, por que existe sofrimento? Os estoicos riram. A razão nos guia. O cosmos é eterno. O homem não precisa de revelação divina, pois já possui sabedoria dentro de si. O discípulo ouviu, mas não tremeu. Ele sabia que a cruz de Cristo era loucura para os que perecem, mas poder de Deus para os que creem. Ele não respondeu com insultos, nem com orgulho, mas começou pelo ponto mais frágil da cidade: o altar ao Deus desconhecido. Atenienses, vejo que sois em tudo muito religiosos. Este altar ao Deus desconhecido é justamente aquele que vos anuncio. O Criador dos céus e da terra não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele dá a todos vida, respiração e tudo mais. As palavras ecoaram. Os filósofos tentaram contra-argumentar, mas cada frase revelava o vazio de suas certezas. Capítulo 3. Menos o debate. Se aquece um filósofo epicureu levantou-se. Homem, tu dizes que um crucificado é o Senhor do universo. Isso é loucura. Os deuses não sofrem, e se sofrem, não são deuses. O discípulo ergueu sua voz com firmeza. Justamente nisso está o poder. Ele não é um Deus distante, mas um Deus que se fez homem. Ele tomou sobre si a dor, venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. A zombaria aumentou. Alguns riram alto, outros o chamaram de fanático. Mas, no meio das gargalhadas, havia olhos que se enchiam de lágrimas. O discípulo prosseguiu. Deus não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo, o qual ressuscitou dos mortos. A palavra ressurreição caiu como uma espada no coração dos ouvintes. Para uns, era loucura. Para outros, era esperança. Capítulo 4 Menos o sopro do Espírito. Enquanto os filósofos zombavam, o inesperado aconteceu. Um deles, chamado Dionísio, olhou para o discípulo e sentiu o coração arder. A lógica que sempre defendera já não o sustentava. Ao seu lado, uma mulher chamada Dâmaris também chorava em silêncio. Era o Espírito Santo se movendo. O poder de Deus não se manifestava em trovões ou relâmpagos, mas na transformação de corações. O discípulo continuou: Vós vos orgulhais da sabedoria, mas a verdadeira sabedoria está na cruz. A mensagem que desprezais é a chave da vida eterna. Os filósofos estavam divididos. DOS 33. Alguns saíram rindo, outros ficaram em silêncio, e poucos se aproximaram, pedindo que ele continuasse a ensinar. Naquele dia, a filosofia humana foi desafiada pela sabedoria divina. Capítulo 5. Menos o legado. A história não terminou no Areópago. Dos que zombaram, muitos anos depois se lembraram daquelas palavras. Alguns morreram ainda em sua incredulidade, mas outros, tocados em silêncio, buscaram novamente o discípulo e se tornaram seguidores de Cristo. Dionísio tornou-se o primeiro bispo de Atenas. Dâmaris se converteu em missionária, e de um confronto solitário, nasceu uma chama que atravessaria séculos. Hoje, o eco desse debate
ainda ressoa. Não é apenas a história de um homem contra 33 filósofos, mas de Deus contra a arrogância humana. E como escreveu o apóstolo, a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. A sabedoria que transforma o discípulo não venceu pela eloquência, mas pela verdade. Não calou os filósofos pela força, mas pelo Espírito. A mensagem permanece. Um cristão cheio de fé pode enfrentar multidões de descrentes, porque não está só. A sabedoria de Deus continua a confundir os sábios e transformar os corações que se abrem à verdade. O debate em Atenas não é apenas um episódio do passado, é um lembrete eterno de que a palavra de Deus continua viva e poderosa. E você, diante da filosofia deste mundo, que voz ouvirá?